Boa noite, galerinha, tudo bem? Bom, vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente, né? Um vídeo para falar sobre o coronavírus. Aí vocês devem estar se perguntando desde já, o que que uma pessoa da humanidade, né, das humanidades, das ciências humanas tem para falar diferente sobre o coronavírus? Tenho percebido aí, sobretudo vendo, acompanhando o debate nas redes sociais, vídeos, né, no YouTube, esse debate sendo feito é, no Facebook, no Twitter, e esse debate traz aí uma série de fake news, uma série de questões que são irresponsáveis, e eu acho que esse é o momento da gente se prevenir mesmo contra o coronavírus, né, e a favor da nossa vida. Vamos lá. O que os cientistas sérios, né, estão dizendo sobre esse vírus é que ele é um vírus com poder de letalidade menor do que as gripes, né, aviárias que aconteceram no mundo, né, sobretudo em 2010, a gripe depois, as demais gripes, né, que aconteceram em 2011. Enfim, ele tem uma letalidade menor. Porém, o que acontece com esse vírus, o coronavírus? Ele tem uma capacidade de expansão maior. Sobretudo, se a gente parar para pensar, né, a capacidade de mobilização, a capacidade de estar em diversas partes do mundo da própria humanidade, sobretudo nessa última década. Então, o que acontece? Cada vez mais as pessoas viajam, cada vez mais, né, as pessoas estão em trânsito pelo mundo, essas migrações aumentam. Então, a capacidade, né, de você ser infectado se torna muito maior, muito mais dimensionada. Então, apesar da pouca letalidade, de uma letalidade menor desse vírus, ele tem uma capacidade maior de infectar. E o que acontece? O nosso corpo, nosso corpo biológico, né, ele demora um pouco, né, a produzir os anticorpos. O coronavírus é uma variação do próprio corona. Então, a gente ainda não tem anticorpos para lidar com esse vírus. É, é, Normalmente, em questão de meses aí, o corpo humano, né, o nosso desenvolvimento aí evolutivo do nosso corpo, ele vai desenvolver anticorpos para com o coronavírus. Então, é extremamente necessário que a gente tome precauções, medidas por conta disso tudo, tá? Agora com questões assim que eu tenho visto aí que são bastante complicadas, né? O coronavírus não é uma culpa da China, dos chineses, a gente não tem que ter, a gente não pode, né, determinar aí essa questão que seria um racismo, né, para com esses povos. Ah, vi um asiático, fico com medo, né, de ser infectado. Não, a existência desses tipos de vírus, né, sobretudo o corona, a gripe aviária, esses últimos vírus, sobretudo os vírus aí do século XXI, eles são vírus oriundos do próprio convívio, né, do ser humano com animais como porcos, com animais como vacas, esse convívio entre homens, né, e a produção desse tipo de alimentos, esse tipo de dieta, né, da humanidade. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que virar vegano de uma hora para outra, né? Esse tipo de convívio é que faz, né, o aparecimento desses novos tipos de vírus. Então, a gente não pode culpar o chinês, o asiático, né, o japonês, o pessoal lá do Vietnã, enfim, da Ásia, né? E lembrar o seguinte, é claro que esses vírus eles vão ter uma possibilidade de se expandir de uma forma muito mais gritante na Ásia, porque a Ásia concentra a maior parte da população. A China é o país com a maior
com a maior população do planeta, né? Então, ali, esse tipo de expansão é mais rápida, até porque os chineses vivem, né, essas urbes lotadas, então, nessas cidades, né, muito cheias, né, muito populosas, então a capacidade de expansão se torna muito maior. Lembrando que a China hoje, por ser a oficina, né, produtiva do mundo, ela também recebe muitas pessoas, recebe muitos, né, empresários, empreendedores do mundo inteiro. Bom, fomos interrompidos aqui. Minha mãe entrou aqui no quarto, eu estou aqui conversando com vocês sobre o coronavírus, né? Então, a China, ela é um centro dinâmico da economia mundial. Então, nós temos pessoas, empresários que vão fazer contatos, negócios, indo e voltando para lá, né, de todas essas partes do mundo. Então, é claro, né, que você tem um vetor como a China, né, com potencial, né, de infecção generalizada nesse sentido, é claro que isso se torna muito mais impactante. E todas as decisões que nós temos que tomar enquanto humanidade hoje são decisões globais. Nós vivemos no mundo globalizado. Então, algo que é feito aqui no Brasil vai impactar o meio ambiente, vai impactar a saúde, e isso é uma questão muito importante, né? A saúde deixou de ser uma saúde nacional e passa a ser uma saúde também global. Então, o que acontece em qualquer lugar do mundo pode impactar, e pode não, vai impactar qualquer outro lugar. Bom, quanto à saúde, né, específica dos países, todos os países do mundo, eles têm uma quantidade de leitos menor, né, do que a capacidade de absorção de uma pandemia dessas, certo? Os números mais alarmantes, né, dizem aí que essa doença pode atingir em qualquer nação do mundo cerca de 20% das suas populações. E nenhum país do mundo, nem lá os países do norte, né, que são os mais desenvolvidos, uma Noruega, uma Finlândia da vida, tem a capacidade de ter 20% de leitos relativos à sua população. Muito menos o Brasil, né? A gente sabe disso. Estados Unidos, então, muito menos. A questão da saúde pública nos Estados Unidos, por ela ser totalmente privatizada, é muito mais séria do que particularmente a saúde pública do Brasil, né? Que ainda temos aí o SUS, né? Não estou dizendo que é o melhor sistema de saúde do mundo, mas é o maior em número absoluto, tá? Então, a gente não tem essa capacidade, nem os hospitais particulares, nem se essa pandemia, né, atingir 20% dos brasileiros, não adianta, nem os hospitais particulares, nem você pagando o plano de saúde, que são caríssimos mesmo, a gente paga, a gente sabe disso, ele não tem essa capacidade de absorção. Então, atenção, né, com isso. Isso é uma responsabilidade que é nossa, uma responsabilidade humana, é uma responsabilidade global, correto? Outra coisa que é importante, né, o coronavírus, ele tem uma capacidade, né, de letalidade maior, sobretudo na terceira idade, em pessoas da terceira idade, que são pessoas acima ali dos 60, 65 anos para cima, tá? E por que ele tem essa maior capacidade de letalidade? Porque, na verdade, o coronavírus em si, ele dificilmente ele vai causar a morte de alguém, né? São outras doenças associadas, tá? Que a pessoa vai ter associadas, como diabetes, hipertensão, pneumonia, né? E essas doenças aparecem muito, né, em pessoas de terceira idade, que vão gerar a morte. E o vírus ele vai intensificar, né, os efeitos dessas outras doenças que estão ali, que as pessoas sofrem, né, normalmente, correto? Crianças de 0 a 10 anos, se não me engano, né, pelos últimos dados aí que eu tenho lido, não atingiu nenhuma, é zero, né? E de 10 a 50 anos, o índice de letalidade é de 0,2%, então também é muito baixo aí na vida dos adolescentes e na vida adulta. É muito baixo, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se precaver. Temos que nos precaver justamente para
proteger as pessoas que têm, né, uma incidência maior de letalidade, né, que é essa terceira idade. Então a gente tem que tomar as precauções, né? A gente tem que evitar ambientes fechados mesmo, a gente tem que evitar aglomerações, isso é uma responsabilidade nossa. A gente tem que lavar as mãos, né, com sabão, sobretudo de origem vegetal. É importante que a origem do sabão seja vegetal, tá? Limpar bastante as mãos, secar essas mãos. Por que a mão é importante, né? Porque a gente pega tudo, né? Nós, seres humanos, já temos o polegar aqui, o opositor, e essa capacidade, né, de manusear tudo, né? O nosso trabalho normalmente é feito com a mão, historicamente, né? Então, a nossa mãozinha aqui, né, ansiosa, né, ela pega tudo, ela passa por tudo, né? A gente senta no ônibus, segura no ferro, a gente está no metrô, segura, né, segura no volante, enfim, né, a nossa mão compartilha, né, fluidos, né, com outras pessoas em ambientes que são coletivos, sobretudo nas grandes cidades. E a população mundial, sobretudo a população ocidental, ela vive majoritariamente nas cidades, né? Então isso é um complicador, tá? Depois de secar, lavar, você vai pegar o seu álcool em gel, certo? Tá caro pra caramba, né? As pessoas também têm uma irresponsabilidade, saem comprando tudo, né? Aí é que tá a questão, né, do liberalismo, né? Os liberais que defendem, né, os neoliberais, dizem que no liberalismo, né, o mercado se autocontrola. Aonde que se autocontrola, gente? Né? E hoje a gente precisa do Estado, né, numa emergência, numa pandemia, a gente precisa de políticas estatais, políticas de saúde pública, e hoje a gente não tem, né, porque o Estado tem sido diminuído aí pelo neoliberalismo, e isso tem se complicado bastante. Então é preciso tomar esses cuidados, é preciso evitar ambientes de aglomeração. Isso é de uma irresponsabilidade, né? E a gente vê no Brasil um presidente que veio de um centro de contaminação, né? Que esteve com pessoas contaminadas, que disse que o problema da pandemia não era grave e só foi aceitar que era grave, se é que ele aceitou, né? Porque esse é um demente completo, se é que aceitou. Ele é hoje, né, a favor de manifestações contra a República, contra a democracia que o elegeu, né? Ele foi eleito de forma democrática e contra o sistema que o elegeu, né? O sistema que o mantém a família dele aí por 28 anos na política, e ele vai, né? Ele que não fez todos os procedimentos, não fez os 3 exames, não sabemos se ele está infectado ou não, até porque membros do governo estão infectados, né? E ele sai nas manifestações, dá a mão para as pessoas, abraça as pessoas, faz selfie com as pessoas, né? Numa responsabilidade incrível, uma responsabilidade, né? É uma completa aberração, né? Que está aí no controle do país. Então, gente, a gente precisa estar atento a isso. Hoje, o problema não é se é de direita ou se o problema é de esquerda, tá? Hoje, o problema é nosso, tá? E essa pandemia, esse vírus, ele chega ao Brasil pelas elites, né? Então, é o contrário, né? São esses homens, essas pessoas que estão viajando no mundo, né? No Brasil de hoje, numa economia que o dólar está a R$5, né? Que estão trazendo para o Brasil esses vírus do mundo. A culpa não é do carnaval, né? A culpa é dessa elite que viaja, desses governos irresponsáveis, né? Que não estão passando informações corretas, né, para a população, e a população não consegue entender que essa é uma emergência, e é uma emergência do mundo, não é uma emergência local, né? Ninguém está contra o Brasil, contra o patriotismo, é um problema global, que está aí, e que a gente, né, tem que assumir, e tem que assumir com responsabilidade e cuidar um do outro, né? Se você tem criança, né, evite que essas crianças, sobretudo nas próximas 2 semanas, né, vão aí às escolas, se infectem, né, estejam em aglomerações, sobretudo se as suas crianças têm contatos com os seus avós, com os seus pais, que são pessoas que estão aí na terceira idade, tá bom? Só um desabafo, e esse vídeo tem a pretensão de trazer informações para vocês, né, e não falsas informações, e não fake news. Um grande abraço.